Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. A tua fidelidade, a tua graça tem nos constrangido. Aquilo que o Senhor derrama sobre nós, Pai, mesmo não sendo merecedor de tão grande amor, nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado pela saúde, pela família, pela casa. Obrigado porque temos um sustento, o qual nos ajuda a colocar alimentos sobre nossa mesa, Deus. Obrigado por este momento, Pai, onde podemos parar, despertar e ter em nossa manhã um momento para estudar a Tua palavra e, através do Teu Santo Espírito, compreender o que estamos estudando, Pai. Tudo isso é para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja louvado, exaltado hoje e sempre. Grande é o Senhor. Santo é o Senhor, o único digno de receber todo louvor e toda glória, Criador de todas as coisas, aquele que foi, que é e que há de vir, um Criador maravilhoso que entrou dentro da sua criação para estar conosco. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Jesus, porque escolheu vir e se transformar em homem. Obrigado, Jesus, porque teve uma vida como a nossa, mas conseguiu vencer todas as tentações, conseguiu vencer todo o pecado, conseguiu vencer todas as provações. Foi o único aprovado por Deus sobre todas as coisas, e assim se entregando por nós, para que naquele momento de desconexão com o Pai, nos conectaste com Ele eternamente. Obrigado, Jesus, por tudo que passou e por tudo que fez. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida por nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Jesus, porque ressuscitou ao terceiro dia. E ali, então, esteve com os seus discípulos e nos provou que teremos uma vida eterna contigo, com um corpo transformado, glorificado, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque deixou bem claro que vai voltar. Obrigado, Jesus, porque não vai mais voltar como um cordeiro, e sim como um rei, trazendo justiça, trazendo paz, trazendo toda a sua ira contra aqueles que não te obedecem. Obrigado, Jesus, porque tem colocado nós em nosso coração a fé para crermos na sua justiça, na sua justificação, a fé para sermos transformados por ti, a fé para podermos engrandecer e exaltar o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer. Maranata, Senhor Jesus, nós aguardamos a sua volta. Não deixe, Senhor, que a gente fique disperso e desatento aos teus sinais, a tudo que o Senhor está mostrando, para que estejamos cheios do teu Espírito, preparados com o espírito de ousadia para pregar o evangelho do reino a todas as nações, para que dentro da nossa casa haja uma transformação e um avivamento vindo do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã
Ministra aos nossos corações. Usa a tua palavra para nos ensinar a ser cheios da tua presença e a compreender os teus sentimentos com este povo. E compreender que como isso também traz para este tempo essa tristeza e essa luta da carne contra o Espírito. Nos ensina, Espírito Santo, com a sua palavra. Derrama também sobre nós o teu poder, o teu dom, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de engano nesses últimos dias. Que possamos estar atentos, conhecendo o verdadeiro e assim não sendo enganado pelo falso. Que tudo seja para a glória do teu santo nome, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Que o Senhor possa derramar uma porção dobrada sobre nossas vidas. Que o Senhor possa estar presente em nossas vidas. Que o Senhor possa ser por nós. Que o Senhor também possa estar transformando, curando, consolando os nossos corações. Que nesses dias e momentos difíceis, possamos ter a certeza de que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos guiado para onde o Senhor deseja que estejamos, Pai. Tudo para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Pai, a perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem, qualquer tipo de pessoa que possa fazer qualquer mal contra nós. Guarda-nos, Senhor, de toda seta do maligno. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Pai, de toda potestade, de todo ataque, Pai. Que estejamos firmados no Senhor e revestidos da armadura do teu Espírito. E com autoridade, e com poder, e com fogo nos olhos para vencer qualquer batalha revestido do Senhor. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar perdoando os pecados desta nação e que o Senhor venha estar despertando o teu povo. Começa pelos teus líderes, que eles venham compreender que é necessário oração dentro das suas igrejas, que é necessário jejum dentro das suas igrejas, que é necessário pregar a palavra verdadeiramente, sem enrolação, sem métodos de agradar o coração de quem está assistindo, mas sim palavras de ousadia com autoridade e que muitas vezes vai confrontar o pecado da igreja. Para a honra e glória do seu nome, Pai, para que nesses últimos dias haja mais e mais filhos maduros, cheios do teu espírito, revestidos do teu poder, proclamando o teu evangelho a todas as nações, se preocupando apenas em levar o evangelho do reino verdadeiro, para a honra e glória do teu santo nome. Traga paz também para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, que o nosso mundo possa conhecer a paz que é Jesus Cristo. Que aquelas pessoas ali no Oriente Médio reconheçam Yeshua como o Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o seu nome seja exaltado, não só naquele lugar, mas no mundo todo. Para que com os nossos olhos possamos ver o romper do céu e o Senhor voltando. E assim sermos arrebatados pelo Senhor, transformados e ter a certeza da vida eterna ao seu lado. Tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome. Tudo isso para louvor do teu nome. Continue a despertar as pessoas para estudar a tua palavra.
para que possamos estar com as nossas botijas cheias de azeite, quando ouvirmos e vermos o noivo voltando. Tudo isso para a glória do teu nome. Tudo isso para que o Senhor seja honrado. Tudo isso para que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Dani. Bom dia, Rose. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está estudando o livro de Oséias. E a gente tem percebido, então, que Oséias ele faz parte dos 12, que é chamado de pequenos profetas. E ali ele abre, né, esse início dos pequenos profetas. Oséias ele está profetizando ali no Reino do Norte, mas vai ter momentos em suas profecias que também ele fala sobre o Reino do Sul. Ele inicia a sua profecia num período em que tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul são reinos fortes, mas que com o passar do tempo essa força e essa degradação vai aumentando e eles vão caindo ao ponto então do Reino do Norte ser totalmente entregue aos assírios. E aí a gente viu ontem então Deus pedindo para que Oséias se casasse não com uma prostituta, sim com uma mulher infiel, com uma mulher adúltera, que ao se casar com ela, ele sabia que provavelmente seria traído. Alguns teólogos e escritores deduzem que ao Oséias se casar ali com Gomer, com aquela mulher, a própria palavra dá esse sentido de que o primeiro filho era dele, e que os outros 2 filhos já não fala que era dele, sim que ela engravidou. Então há a possibilidade dela ter sido infiel a Gomer, a Oséias, e esses outros 2 filhos não serem filhos de Oséias. E Deus usa então os 3 filhos de Oséias ali para mostrar o quanto ele está, qual que é a palavra? Afastado do povo de Israel. Então o nome do primeiro filho ali traz um castigo para Israel, que é Jezreel. O nome do segundo filho, que é Lahuama, que é uma filha, na verdade, mostra que o amor para com a nação acabou mostra que acabou o amor pela nação de Israel, mas que o Senhor vai continuar amando a nação de Judá. E o terceiro filho, que é Lo-Ami, tem o significado de: pois vocês não são meu povo. Então, se vocês não são meu povo, eu também não serei o seu Deus. Agora vocês estão à vontade própria, vamos dizer assim, né? Vocês fazem o que quiser, agem como quiser, e a gente sabe que toda vez que Israel é entregue à sua própria sorte, eles perdem qualquer batalha. E aqui no caso o Senhor já está não os abandonando, mas eles não servem mais ao Senhor. Eles têm templos pagãos, têm sacrifícios pagãos. Então o Senhor os considera como uma esposa adúltera, que foi infiel, que teve relações com outros deuses. E assim, mesmo assim, Deus permanece casado, e a gente vai ver por muito tempo aqui o profeta e outros profetas tentando resgatar Israel, mas a gente percebe que não adianta. Na verdade, Israel acaba perseguindo esses profetas. E aí a gente vê, então, Deus deixando a vontade deles por isso mesmo. Mas o que é interessante é que, mesmo depois de tudo isso, Deus ainda deixa uma profecia de esperança, de que um dia
Este povo que não é meu povo voltará e serão chamados de filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão de novo reunidos para serem chamados, então, de meu povo. Então, o Senhor tem esse castigo, tem essa profecia, tenta fazer com que Israel desperte, sabendo que poucos vão despertar. Então, por isso que eu não vejo Israel sendo aniquilado, mas sim espalhado por toda a terra. E sabendo que nos últimos dias, então o Senhor reuniria todo o povo de Israel de novo naquele lugar. Então a gente começa o capítulo 2 de Oséias. Éder, por que você disse que ela não era uma prostituta? Porque a tradução da palavra não é de prostituição. Muitas versões da Bíblia traz essa palavra que ela era uma prostituta, que faz com que Oséias vai lá e Na, casa com uma prostituta. Mas na minha a palavra no hebraico não traz esse sentido de uma prostituta, de uma mulher que se vendia para o seu sustento. E sim traz a interpretação de uma adúltera, de uma mulher infiel. Então, ele casou com essa mulher sabendo que ela era uma mulher infiel e não uma prostituta, porque a ideia de prostituição é você se vender por algo, entendeu? Então, é trazer o real sentido da palavra. Então, tem algumas interpretações da Bíblia que traz a palavra prostituta. Mas, por exemplo, a minha NVI mesmo traz adúltera. E eu tive pesquisando e estudando, a palavra no hebraico também traz essa ideia de adúltera, de infiel, e não de prostituta, porque prostituta é quem se vende para seu próprio sustento. Muitas vezes a prostituta não se entrega por prazer, e sim ela se entrega porque senão não tem mais o que fazer. A gente sabe que as mulheres daquele período, se o marido morre, os filhos morrem, só fica ela, a única coisa que ela tem para se sustentar é se prostituir. Entendi. Vamos lá, então. Capítulo 2 de Oséias. Chamem os seus irmãos, meu povo, e suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Então, a gente está vendo que Oséias ele está usando simbologias, né? Tanto para falar da sua mulher que é infiel e adúltera, falando com os filhos dela, e a gente vê que, pô, eu vou te fazer como um deserto, já é o Senhor também usando as mesmas palavras para deixar um aviso a Israel. Olha, você é infiel, você é adúltera, mas, tipo assim, se arrependa disso que você está fazendo e volte. Eu vou aceitar os teus filhos como os meus filhos, como minhas amadas filhas. Volte, se arrependa, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Versículo 4. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes. Então, mesmo Deus
colocando profetas, avisando sobre o que ia acontecer, a gente vê a idolatria do povo de Israel com outros deuses. Então, mesmo o Senhor os avisando o que iria acontecer, eles diziam não e não, continuaremos traindo ao Senhor. Iremos atrás dos meus amantes, continuaremos atrás desses deuses. Afinal de contas, são deuses palpáveis, né? Que tinham imagens, que eram símbolos, e isso vai deixando a ira de Deus cada vez maior. Então ela fala: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinhos. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Isso aqui é bem interessante quando a gente avança um pouco e foge um pouco da ideia do povo de Israel, que o Senhor está falando aqui, mas sim o povo de Judá lá na frente, né? Lembra que Judá foi capturado pela Babilônia um pouco mais de 200 anos depois de todo o povo de Israel ser dissipado, né? E lá acontece assim. Então, a Babilônia ela vem pela primeira vez e ela assume o mesmo governo da Síria. Ela cobra tributos de Jerusalém, do povo de Judá. Mas com o tempo, com os falsos profetas que haviam ali naquele lugar, como esses falsos profetas, eles começam a profetizar mentiras para o rei daquela época, que agora eu não vou lembrar se era Ezequias ou não. Ao ponto de, não, Babilônia vai cair, que não sei o quê. E aí o que acontece? Esse rei de Judá, ele vai pedir ajuda ao Egito. E aí ele então coloca a sua confiança em seus amantes. Ele coloca a sua confiança no Egito. Lembrando que esse último rei de Jerusalém, ele dentro do templo de Salomão havia outros deuses, outras estátuas. Então as amantes, ela busca Israel, e Judá também acaba buscando nos seus amantes a ajuda para sobreviver. E aí quando Israel coloca toda a sua confiança no Egito, e o Egito não vem para socorrer Israel. Porque o Egito, antes de chegar em Israel, também é vencido pela Babilônia. E aí, então, a gente tem, quando a gente coloca a nossa confiança, não em Deus, somos vencidos, porque acabamos sendo traídos por esses falsos deuses em quem confiamos. Então, a nossa confiança tem que ser plenamente no Senhor. Então, continuando o versículo 7, ele continua a parte B. Então ele dirá: voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Então há um arrependimento. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, que a cobri de ouro e de prata, e depois o usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que servirá para cobrir, que serviam para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos de seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Então a gente tem também em outros profetas o Senhor usando a palavra, então naquele caso, chamando Israel de prostituta, porque na verdade depois ele fala que vocês eram piores que prostituta, porque vocês
se entregava, a prostituta se entrega por dinheiro, mas Israel estava se entregando e pagando para ser entregue. E é bem interessante aqui, então, e nesses outros profetas, o Senhor fala: eu a tirei do Egito, você era novinha e estava nua, eu te dei roupa e te cobri, te fiz como minha esposa. Então, Deus traz essa visão de Israel ser a sua esposa. Mas mesmo assim, você foi infiel a mim, me traiu, foi adúltera, se prostituindo com outros deuses. E aí ele deixa bem claro aqui, então toda a riqueza que eu dei para ela, ela entregou depois para Baal. Então, tipo assim, ela foi tão infiel que deu tudo que tinha para outros deuses. E a gente sabe que Baal pedia principalmente sacrifício de crianças. Então, olha, imagina só o Criador de todas as coisas, que nos ama ao ponto de entregar o seu filho, vendo filhos sendo entregue por outros deuses. Aí a gente começa a entender a ira e a mão de Deus começando a pesar sobre esse povo. Mas mesmo assim, a gente ainda vê a misericórdia de Deus tentando avisar: se arrependa, mude seus caminhos. Éder, aqui, eu, assim, para compreender essa mensagem, eu coloquei Oséias como Deus e Gomer como Israel. Sim. E aí ficou uma dúvida. Será que realmente ele casou com essa prostituta ou foi uma parábola que Deus usou aqui para falar sobre todo o sentimento dele? Então, eu acho que para que ele expressasse e sentisse a mesma coisa que Deus estava sentindo, acredito que ele casou e foi traído. Porque aí ele tá trazendo isso com convicção, entende? É como se Deus fizesse o profeta sentir o que ele estava sentindo. Se a gente parar para ver, deixa eu ver se eu lembro quem era. O profeta Ezequiel, Deus avisa ele, ó, é muito massa que ele usa o termo carinhoso que Ezequiel chamava a sua esposa. Agora eu não vou lembrar. Eu não sei, mas tipo a sua ursinha, ó, um termo carinhoso que ele usa, ela vai morrer. Você vai chorar e vai continuar profetizando. Você não vai viver o luto. Então, há situações em que Deus coloca o profeta para que ele sinta o que Deus está sentindo. Assim como a gente vê o profeta Isaías andando nu, assim como a gente vê alguns profetas e apóstolos no futuro sendo mortos como o próprio Jesus. Então, eu acredito, eu não tenho como te provar, mas eu prefiro ser literal quando a Bíblia é literal. Então, a Bíblia em nenhum momento fala que isso pode ser uma suposição, uma interpretação, mas sim que Deus deu a ordem para esse profeta casar-se, então, com essa mulher adúltera. O que a gente não sabe é se ela já tinha sido mulher dele. E que ela já o tinha traído e ele então tinha abandonado ela. E aí Deus manda ele casar de novo com ela. E aí ele tem esse filho com ela e depois os filhos são da sua infidelidade. Então a gente não sabe o andar das coisas, né? Cada momento, cada ponto, a Bíblia não é clara nisso. Mas eu prefiro ficar então com a literalidade da Bíblia. A Bíblia fala que Deus ordenou que ele casasse com ela. Então eu vou entender que para que ele sentisse o que Deus está sentindo com a traição do povo, ele realmente casou e sentiu na sua carne o que Deus está sentindo. Isso faz com que a sua profecia seja real, né? Quando ele fala sobre traição. Eu vejo dessa forma. Versículo 11. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado,
e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras, as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Você Farei, viu se ela recebe pagamento, o que ela é? sim, mas aqui ele está falando de Israel, né? Então, mas tá se referindo a Gomer também. Sim. Vamos continuar. 12. Arruinarei suas videiras, suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas a mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Então aqui a gente tem um entre aspas, não sei se vocês perceberam, mas começa lá no versículo 9, o entre aspas. Então aqui a gente está vendo uma declaração do Senhor sobre Israel. Que Israel, então, realmente se entregou aos seus amantes. Essa ideia, então, cara, isso é... Se ela é adúltera, infiel, prostituta, na verdade, quando você adultera, você se torna uma prostituta. O negócio é que a palavra lá no começo é que ela não era uma prostituta quando Gomer se casou com ela, mas ela se tornou, entende? Então, o que eu vejo, porque eu estou só trazendo o que está escrito, que quando Gomer se casou, então ela era uma mulher infiel, ela ainda não vivia disso. Mas ao se casar com Gomer, se tornar infiel e viver dos seus amantes, ela provavelmente já abandonou ele e agora ela vive com os presentes dos seus amantes. Isso acaba tornando ela numa prostituta, numa adúltera, numa infiel. E olha só que interessante, a gente não chama de prostituta a mulher que trai o seu marido e casa com o amante. Ela recebe presentes do amante, ela vive, tem casa, e a gente não chama ela de prostituta, a gente chama de adúltera. A prostituta a gente chama aquela que todos os dias tem um homem diferente por dinheiro. Então a gente tem que ponderar dessa forma. Mas aqui Deus está falando literalmente com Israel. Israel, então, ele acreditou, de alguma maneira, que os deuses daqueles povos em volta, que esses deuses, como Baal, como ele cita um outro nome aqui, não, é o deus Baal, que vem dos Baalins, ele também tem templo para Aserat e outros deuses ali. Eles acreditam que é esses deuses que está dando para eles o vinho, as plantações, que é esses deuses que está dando isso para eles. E se esquecem que, na verdade, quem faz tudo isso é Deus. Assim como Deus está dando, Deus também vai tomar deles para mostrar que não é os deuses que eles estão servindo que está dando isso a eles. Isso aqui me chama a atenção porque, assim, o ser humano, ele sempre serve a um senhor, né? Então, a nossa liberdade, ela está em escolher quem nos governará. O Deus verdadeiro ou o Deus pagão. Então, o nosso coração, ele nunca está desocupado. Cabe a cada um decidir quem é o Senhor que vai governar a nossa existência. Nunca está desocupado. Ou você adora o dinheiro, riquezas, e por aí vai. Nunca tem lugar para Deus. É uma história bem profunda, né? Que fala literalmente conosco mesmo, sobre o governo das nossas vidas. É muito interessante. Sim.
E se você parar para pensar, quando a gente volta lá para a criação, a morte que Deus proclama ali para Adão e Eva é essa desconexão com o Espírito. Então, quando a gente ouve falar assim, há um vazio dentro de mim, é porque não há este Espírito. Então, este vazio, ele está sempre buscando por algo que o preencha. E a gente pode chamar este algo que preenche esse vazio, porque esse vazio ele é preenchido somente por Deus. Então o homem fica buscando outros deuses para preencher esse vazio. E até mesmo, como você disse, que o homem ele procura o concreto, o visível, né? Então Baal era visível, era concreto, podia ser tocado. E eles viam, tipo assim, por que Deus manda eles pegarem o povo que estava em Canaã e eliminar ou expulsar daquela terra? Porque o povo de Israel, o que acontecia? Eles viam o povo cananeu adorando, carregando esses ídolos e sendo abençoados pela terra, vamos colocar dessa forma. E aí eles começavam a achar que também para eles era necessário, como você acabou de dizer, eles precisavam de algo palpável. A gente vê o povo saindo do Egito e a primeira coisa que eles fazem é construir um bezerro de ouro para liderá-los. Então, o humano parece que precisa de algo palpável. E quando a gente tem um Deus invisível, parece que para a mente deles fica complicado, mesmo eles tendo todas as provas. Lembrando que isso aqui é um povo que tem todas, que viu, que na verdade não viu, né? Ouviu a história de seus pais, de como Deus os tirou do Egito, de como Deus cuidou deles no deserto, como Deus era presente ali com a nuvem de fogo e com a coluna de fogo e de nuvem. Eles viram Deus vencendo Jericó através de algo sobrenatural, ouviram, né? Derrubando muralhas. Então, as histórias eram contadas, mas mesmo assim, com o tempo, a gente vê isso no livro de Juízes, parece que era deixado de lado e as pessoas começavam a viver suas próprias vidas e serem influenciadas pelas coisas que tinham em volta. Deus é muito bom. E olha o poder que Satanás tinha para enganar o povo. Ele tinha toda a autoridade sobre a terra. Então ele tinha um poder para enganar o povo, para falar, olha, esse Deus que você está adorando não é real. Você precisa adorar aquele Deus daquele povo. E ele conseguia enganar até o povo que era escolhido por Deus. Por isso que a gente começa a ver como uma traição. E por isso que Deus manda profetas. Por que Deus não manda esses profetas para outros povos? Porque a gente não tem essas histórias dos profetas, então, pregando. A única história que a gente tem de um profeta indo pregar para um povo que não é o povo vindo de Abraão é Jonas indo pregar para os assírios. Mas é porque Deus tinha um propósito sobre tudo isso daí. E ali já era um sinal do que Jesus ia fazer, né? Pregar para os gentios. Mas aí a gente tem, então, Deus tentando cuidar do seu povo, mas sabendo que ainda assim havia uma influência muito forte de Satanás sobre todas as nações, dada pelo próprio homem. Por isso que a gente vê, avançando lá em Jesus, quando ele fala, agora vocês podem pregar a todas as nações, porque foi-me dado todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade sobre todas as nações. Então, quando Jesus morre e vence esse poder, esse controle, esse domínio que Satanás tem tomado. Por isso que na visão amilenista, esse momento é colocado como aquele momento onde o Senhor fala que Satanás está acorrentado. Na visão amilenista, essas correntes que Satanás é colocada lá em Apocalipse, é uma corrente que não o proíbe de agir,
mas sim que tira dele toda a autoridade que ele tinha como príncipe desta terra. Então, por isso que fala que ele então será acorrentado por 1000 anos e ele não terá poder. Então, ele não tem essa autoridade mais de enganar. Como assim, Éder? De enganar como ele enganava antes. Com essa autoridade de enganar o próprio povo de Deus, que era o povo de Israel. Então, na visão amilenista, eles acreditam, então, que essas correntes foram colocadas em Satanás quando Jesus ressuscitou. E que então, desde então, Satanás ele continua agindo, mas não com o mesmo poder e com a mesma autoridade que ele tinha antes, porque agora todo esse poder e toda essa autoridade foi dada a Jesus. E na visão amilenista, então, também acredita-se que no findar do fim dos tempos, quando nos últimos 3 anos e meio, que é quando o dragão cai na terra, é este momento que é dito lá em Apocalipse, que ele é solto por um período de pouco tempo. Para quê? Para que ele volte a enganar as nações. E assim ele cria um exército para se rebelar contra Deus. Então, na visão amilenista, isso vai acontecer já no final. Numa visão pré-milenista, a gente sabe que Satanás é preso, então, no início do milênio e é solto só depois de 1000 anos literais, para então de novo enganar os povos e ali haver então a última batalha. Então a gente está vendo este domínio e este controle. Vamos voltar para a palavra. Versículo 14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Então é o Senhor falando com Israel. É bem confuso, né, cara? Porque a gente começa a misturar Oséias com sua mulher e Deus profetizando sobre Israel. Mas a gente pode ver que é mais uma profecia de Deus sobre Israel do que o que Oséias pode ter feito com a sua esposa. Eu estou falando isso pode, porque eu não tenho certeza se o que aconteceu com Gomer aqui, como que Oséias tratou. Mas a gente vê que, como disse ali no final do versículo 13, isso é uma declaração do Senhor. E a gente está vendo aqui que ele está continuando, porque ele fala de quando atirou do Egito. Então ele está falando de Israel, ainda imatura. Olha que massa, nos dias da sua infância. Então é como se Israel ainda fosse uma pequena criança que vai começar a andar nos meus caminhos. E aí, então, eu te tirei do Egito, cuidei de você. Então, olha, e esse 14 e 15 está mostrando, então, o quê? A misericórdia do Senhor, que é relatado lá em cima, quando ele fala que esse povo voltará a ser os filhos do Deus vivo. 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. A gente pode dizer que isso eu acredito que tem a ver com os últimos dias. A minha versão fala: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Fica mais compreensível, né? Eu tô lendo aqui, eu fui buscar para entender um pouquinho. Eu tô lendo aqui, por que disso? Isso é bem legal. Porque tá assim, que marido é um significado do nome Baal, era marido. Então, Baal significava marido. Assim, Deus prediz o dia em que o seu povo não mais dirá Baal, enviando mudando o modo de dizer meu marido, usando a palavra Baal,
que usava a palavra Baal e dirá meu marido, usando outras palavras em hebraico. Elas darão a Deus a lealdade indivisa e rejeitarão a falsidade e a loucura que é a adoração dos Baalins representava. Então, faz bastante sentido, é bem interessante quando a gente entende, né, o sentido da palavra, então, que Baal significava marido. E aí, então, Deus está usando outra palavra em hebraico para ressignificar, então, meu marido, né? Então, o povo de Israel não dirá mais Baal. E a gente sabe que isso é só no fim dos tempos, né? Quando o povo de Israel se ajuntará com o povo de Judá e todos adorarão ao Deus verdadeiro, ao Deus que está falando aqui. Que a gente muitas vezes coloca, a gente precisa lembrar que é a da Trindade que é o Senhor, mas precisamos lembrar que tudo foi feito para Ele e por Ele. Então a gente precisa colocar no nosso coração que muitas vezes é o próprio, o sentimento de que é o próprio Cristo falando com o seu povo. Você vê que uma coisa interessante na Bíblia é que quando você não compreende aquele versículo, você continua lendo. Aí já vem a resposta. Sim. Aí no momento que ele fala, aquele dia diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal, que meu Baal é Senhor. Aí o 17 ele já fala, ó, removerei da sua boca os nomes dos Baalins, que é a palavra Senhor. E ela não se lembrará mais desses nomes. É isso aí. Mas é interessante quando as pessoas falam assim, eu não consigo entender a Bíblia. É porque não presta atenção no que está lendo. Isso é um problema, você que tem um clube de leitura, mas isso é um problema geral do brasileiro de má interpretação. São os analfabetos funcionais. Porque... Acha que lê, já acha que já sabe tudo, mas não é. Você tem que ler e interpretar. Mas por que as pessoas não interpretam? Porque elas têm preguiça. Ela quer ler rápido, quer passar por aquilo ali. É como se a leitura fosse uma obrigação. Não, tem que ser um prazer. E estudar a Bíblia, então, tem que ser maior ainda. E quem vai te revelando algumas coisas é o próprio Espírito Santo. E se você não tiver maturidade e discernimento do Espírito, não vai entender. Igual a gente está falando, se você não prestar atenção, é uma confusão se é Oséias falando para sua esposa ou se é o Senhor. Mas se a gente começa a ler devagar, a gente percebe, além da Bíblia colocar todas essas falas entre aspas, ela termina com declara ao Senhor, reconhecerá ao Senhor. É o Senhor falando. Então, é o Senhor falando para quem? Para a sua noiva, Israel. É Jesus colocando os seus sentimentos sobre a criação que foi feita para ele. Essa aí é uma dúvida que eu ainda vou estudar. Mas, e pelo que a gente lê o tempo todo, é Deus e Israel, o tempo todo. Sim. É por isso que eu falei, né? Você fica naquela assim, parece que é Oséias falando, mas a gente começa a perceber que é Deus usando Oséias e a situação em que ele estava para se declarar ao povo de Israel. 17. Tirarei de seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. O Senhor está falando aqui do fim de tudo. De quando o seu reino vier sobre a terra. Quando... Olha que massa isso, porque se a gente parar para pensar, os animais do campo,
toda a criação do Senhor, na verdade, clama pela sua volta. Porque o pecado não atingiu só o homem, atingiu toda a criação. Toda a criação, imagina Deus fazendo toda a criação em harmonia. E aí, então, o pecado vem e bagunça tudo e cria uma desarmonia na criação. Não é só no homem. E aí, então, Deus está falando o quê? Que no fim de tudo, esta harmonia voltará. Então haverá paz, porque não haverá mais armas. Os animais do campo, dos céus que rastejam, todos viverão em plena harmonia. Assim não vale. Eu abri o áudio para falar isso e você fala na minha frente. Aqui me levou para o paraíso, né? Antes era uma harmonia plena, né? Sim. Depois do pecado, os animais ficaram ferozes. E sabe uma coisa que eu aprendi ontem, que eu achei assim, cara, extraordinário? Quando se fala de novos céus e nova terra, por que não é um outro lugar? Porque quando fala que Deus purificará a terra com fogo, lembra-se que quando a gente lê Apocalipse, ele destrói 1/3 e não completamente. Então Deus, a ira dele é sobre o pecado. Então ele vai destruir toda a humanidade com fogo. E a terra, essa que a gente habita, que a gente vive hoje, porque eu sempre acreditei, e é isso que eu ouvi ontem me deixou com mais certeza, de que ela será restaurada. Porque a frase, agora não vou lembrar quem foi que disse, mas ele falou assim, se a terra for destruída por completo, ao ponto de Deus ter que criar um outro lugar para colocar a humanidade, Satanás venceu. Porque qual que é a ideia dele? Destruir toda a criação. Então, se a terra for destruída ao ponto de nós termos que ir para um outro lugar, Satanás venceu. Então, o que eu vejo? Que no fim de tudo, o fogo, o juízo final, ele vai fazer com que a terra seja restaurada ao que ela era no princípio. Por isso que a natureza clama, por isso que os animais clamam, como Paulo disse em Romanos. A criação clama pela volta do Senhor. Por quê? Porque precisa disso para ser restaurada, para que esta harmonia volte. Continuando, para a gente acabar. 19. Eu me casarei com você para sempre, e eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você receberá o Senhor. Cara, eu vou falar uma coisa que pode trazer algum pensamento para vocês, mas eu, Éder, acredito que a noiva que a gente ouve tanto falar é Israel. E que os gentios, nós somos os padrinhos, os convidados, e que no final seremos um só povo. Mas quando a gente começa a ler as escrituras, olha como Deus, como Jesus está tratando o Israel. Eu me casarei com você. Aqui ele não está falando para gentios. Ele está falando para quem ele começou o pacto lá no início. E aí seremos, então, todos no final um só povo. Mas quando a gente tem a parábola das 10 virgens, a gente tem muito claro ali que as 10 virgens é a igreja, é o povo gentil. E que a noiva, Jesus não vai casar com as 10 virgens. Por isso que essa parábola, quando fala as 10 noivas, está muito errado. São 10 damas de honra. Esta é a palavra usada por Jesus. São 10 virgens. A gente pode usar para o nosso contexto hoje, são 10 madrinhas. Então eu vejo que esta igreja... Por quê? Porque a igreja, a função dela é levar o noivo para a noiva. A função dessas 10 madrinhas, dessas 10 damas de honra, é iluminar o caminho e levar o noivo para a noiva.
Qual é a função da igreja? Levar o noivo de volta para a noiva, que é Israel. E nós estamos sempre convidados para esse casamento, né, André? Quando você Nós tem estamos essa sempre, todo visão, dia, sendo convidados. quando você tem essa visão, você começa a ter uma visão totalmente diferente do antissemismo ou do dispensacionalismo que foi colocado em nossa igreja, onde começa a separar a igreja do povo de Israel. Ah, mas agora há uma nova aliança. Não, não é que é uma nova. Não é que aquela aliança do passado foi trocada. E sim, ela foi refeita, ela foi melhorada. É igual a gente para pensar assim, agora existem novos mandamentos que Jesus deixou. Não, Jesus pegou aqueles 10 mandamentos que já não eram fáceis e deixou mais difícil ainda. Porque se você começar a olhar o que Jesus falava lá no Sermão do Monte, ele pegou o que parecia ser difícil e deixou mais difícil. Só que ele fala assim, só que aí no final ele fala assim, a minha graça te basta. Isso aqui é impossível você fazer. Mas eu vou fazer para que eu vou viver, olha isso, eu vou viver a vida de vocês e vou morrer a morte que vocês precisavam viver, morrer, na verdade, para que vocês tenham vida em mim. Então Jesus veio como homem e viveu esta vida toda para que nele a gente pudesse então cumprir na graça tudo o que ele deixou. Então por isso que eu tenho esta visão de noivo. Continuando, versículo 21. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que clamei, não amada. Darei aquela chamada, não meu povo, você é meu povo, e direi, e ele dirá, tu és o meu o Deus. A minha versão fala Lohumuá, que é a filha, né? Que é a que tem compaixão. Então é bem claro, assim, quando a gente começa a colocar a ideia de Senhor como o próprio Jesus falando aqui, a gente vê ele demonstrando que lá no futuro, como ele disse aqui, quando houver esta paz, e ele terá então toda a autoridade, e ele então fará, e ele responderá, olha que massa isso, responderei aos céus e ele responderá à terra, e a terra responderá ao cereal, e ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel, que é o lugar onde foi destruído, né? E naquele lugar, ele volta a repetir o que ele falou no final do versículo 1. E naquele lugar onde dizia que vocês não eram o meu povo, onde eu clamei não amada, tudo vai mudar. Agora você será o meu povo. E aí vocês dirão, tu és o meu Deus. Olha como isso volta para o povo de Israel. Olha como isso faz a gente, desde os profetas, quando a gente começa a interpretar e pensar em Jesus, como o povo de Israel teve sua visão tampada, como o Senhor realmente os encobriu de reconhecer quem ele era. Mas no final, quando ele vir e buscar a sua noiva e se casar com ela, com toda a justiça e retidão, com paixão, com amor, e trazer de novo a fidelidade da sua noiva ao Senhor, ele fala, então vocês vão voltar a ser meu povo. E aí vocês vão falar o quê? Jesus, olha como que é massa quando você coloca isso. Eles não conheciam Jesus aqui. Eles não sabiam quem seria o Messias. Eles não tinham essa noção. Então aqui tudo é o Senhor. Mas como a gente já sabe o fim da história, né? Como a gente já tem esse spoiler, quem Israel vai chamar de meu Deus?
o Messias, quem hoje eles não reconhecem. Então, no fim da história, que eu vejo aqui, que é o que Oséias está narrando, que o Senhor está narrando usando Oséias. No fim de tudo, aqueles que não eram amados, aqueles que não eram meu povo, porque adoravam outros deuses, reconhecerão a mim, eu os reconhecerei como meu povo, e aí eles olharão para mim e falar, tu és o meu Deus. É a ideia de ser reenxertado de volta na videira. Foi tirado para que nós, gentios, fôssemos enxertados. A gente já tem israelitas, judeus, sendo enxertados nessa figueira. E eu acredito que nos últimos dias vai haver uma grande transformação desse povo judeu, que vão ser de novo enxertados na videira e vão reconhecer verdadeiramente Jesus como Deus, como o Messias tão esperado e tão aguardado por eles. E aí, só aí, então, Jesus romperá o céu e voltará. Fechou, gente? Fechou. Vamos estar encerrando, então. Deus é muito bom. E é realmente, olha, o capítulo 3 tem 4 versículos. Realmente Deus é bom e faz coisas extraordinárias. E a gente. E é o que a Beth falou, a Bíblia responde a própria Bíblia. E existem estudos, não sei se vocês já chegaram a ver, como a Bíblia é ligada nela mesmo várias vezes, é uma conexão com a outra. E quando a gente começa a estudar e tentar interpretar e compreender, e quando a gente já tem uma visão do passado, a gente começa a ver, então, essa redenção, a gente começa a ver Jesus agindo e interagindo no tempo dos profetas, no tempo dos juízes, desde a criação, porque quando João tem aquela revelação, eu posso dizer que é uma revelação do Espírito Santo, quando João escreve ali os primeiros versículos do seu evangelho, que ele fala que Jesus era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo estava presente, e que Jesus está presente desde a criação. Vai com Deus. A gente percebe, até amanhã, a gente percebe, então, como Jesus é presente o tempo todo. E isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos estar encerrando, então? Rose, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te adoramos, Senhor, porque desde sempre o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos escolheu, ó Pai. Por isso estamos felizes, ó Deus. Queremos te agradecer por este dia maravilhoso que iniciamos estudando a tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque temos esse privilégio de estudar a tua palavra, de saber realmente tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor irá fazer por nós, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, por Israel nesses tempos tão difíceis, ó Deus. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa levantar cristãos ali naquela terra, ó Pai, para levar o Teu Santo Filho a essas pessoas tão cegas, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar oportunidade, ó Pai, de falar do Teu Filho, de realmente mostrar para as pessoas que não conhecem o Teu Filho ainda, Senhor. Cria, Pai, essas oportunidades para que nós possamos abrir os nossos lábios e falar do Teu Filho Jesus, ó Deus. Esse é o desejo do meu coração, ó Pai. Que Tu possas sondar-nos, ajudar-nos e corrigirmos, Senhor, a cada dia. Gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém.
E assim a gente finaliza mais um estudo, e é maravilhoso ver o amor de Deus sobre o seu povo. Mesmo quando a mão de Deus vem sobre o seu povo, ainda há misericórdia, ainda há paz, ainda há uma oportunidade de reconciliação. Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, e todos nós temos ainda esta oportunidade de reconciliação, de aproximação, de intimidade com o Senhor até a sua volta, ou até nós irmos, né? Mas que a gente possa ter a certeza e cada vez mais buscar na palavra de Deus esse desejo e essa vontade de conhecer e de compreendê-lo e de viver uma vida em intimidade com Ele. Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e que Deus possa aumentar a sua sede em conhecer a palavra de Deus.